Bulletproof, nothing to lose. Far away. Ricochet, you take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Bora começar, minha gente. Muito boa noite. Obrigada a todos vocês que tiraram um tempinho para estarem aqui. Fase de transbordo, depois que a gente passa por um longo período de aprendizado, chega até a ser egoísta, a gente não dividir o que se tem, né, e trazer ali clareza para mais pessoas. E aí, para alguns já é sabido que esse ano eu também vou me jogar no ambiente ali de ter um espaço, ajudar pessoas nos desbloqueios, serem mais intencionais nas suas vidas, nas suas decisões, o tal de que a gente aprende na constelação, tomar o centro da nossa vida, que é uma palavra que parece uma expressão tão simples, mas que todo dia, por mais do conhecimento que nós tenhamos, nos desafia a estar ali no centro da nossa vida. E aí, como um projeto para o Espaço Evolutivo, eu vou trazer algumas aulas para o canal do YouTube para poder alimentar lá. E aí é gravar de forma solo, mas meu terapeuta que se encontra nessa sala e também direcionador falou, para que fazer isso assim? Compartilhe com mais pessoas. E aí, estou aqui hoje para compartilhar com vocês. E trouxe um tema desse primeiro momento que é sobre feminino, masculino, segurança e insegurança, o que isso tem a ver com a nossa intencionalidade, ou seja, o ato da gente ter claro o que queremos, todos os movimentos que fazemos têm um alvo a ser encontrado. E o que esse masculino, esse feminino que habita entre todos nós, né, está dentro de todos nós, afinal, nós temos isso como uma ânima de vida, que é justamente ter isso em todo homem, seja o feminino e o masculino. E se a gente não equaliza essas polaridades dentro da gente, se torna, às vezes, desafiador realizar todos os nossos objetivos, todos os nossos desejos. Se eu estou muito numa polaridade, inevitavelmente eu estou deixando desejar em outra polaridade. E isso vai reverberar, sim, na segurança ou na insegurança que isso vai trazer para que eu seja intencional nas minhas ações, principalmente na área da autopromoção. O maior desafio quando a gente está transicionando de carreira ou desbravando uma nova forma de se mostrar ao mundo, se colocar num novo momento ou acoplar um conhecimento que a gente adquiriu ao longo de uma jornada é se autopromover. É se sentir confiante e seguro suficiente para dizer às pessoas o que a gente tem para entregar e não titubear em ter a segurança que sim, você vai fazer o melhor para aquelas pessoas que se colocarem no seu caminho. Então, quando a gente fala sobre essa questão, o primeiro ponto aqui é, se a gente não tem
essas energias, essas polaridades bem organizadas dentro da gente, algo tende a desequilibrar. E, naturalmente, quando algo desequilibra, alguma coisa vai chegar ao caos. Então, vou dar um exemplo antes de eu entender sobre isso dentro de mim, para quem não tem um entendimento do sistêmico, enfim, consiga ter um pouquinho mais de percepção. Eu sempre fui uma mulher com um masculino muito alto, e isso não tem a ver com beleza, isso não tem a ver com passar batom, isso não tem a ver com gostar de pintar as unhas de rosa ou cores mais bonitas, digamos assim. Isso tem a ver sobre como eu me posicionava pela vida, como é que eu agia na maioria das vezes. Desde muito cedo fui criada por mulheres extremamente fortes que sempre diziam que homem não se precisa para nada. Então, naturalmente, dentro de mim, eu instaurei a Xena. E acho que muitas aqui já passaram por esse personagem interno, ou se não passaram, conviveram com alguém que também instaurou esse personagem dentro de si. E isso fazia com que, sem eu perceber, muitas coisas na minha vida patinassem, fossem mais desafiadoras do que o natural, porque não ficava fluido, ficava pesado, uma autocobrança excessiva, muitas vezes uma imposição, ou até levando o meu corpo a somatizar doenças, por não me permitir dar leveza para tudo isso que eu fazia. Eu trabalho numa área de vendas, as vendas sempre são pressão o tempo todo. Você necessita ter ali um posicionamento firme para que a outra pessoa tome uma decisão. Isso naturalmente já pede da gente uma energia masculina alta. Mas quando eu começo a entender que essas polaridades elas podem ser equalizadas, eu posso muito bem ficar um dia inteiro no trabalho, literalmente como a gente brinca, né, falando no Brasil, batendo pau na mesa, mas chegar em casa e desacelerar, ou seja, desconectar e colocar o meu feminino para ser visto, ou seja, onde eu posso ter autocuidado, onde eu posso ter momentos criativos, onde eu posso me libertar daquela skin mandona, realizadora, expansiva, né? Enfim, aquela coisa para fora. Então, a gente sabe que o masculino é para fora. Não só isso, a natureza é sábia, porque não tem a ver com as genitálias, mas a gente pode ilustrar também com elas. O homem tem, né, seus órgãos expostos e a mulher tem a parte imposta, ou seja, para dentro. Então, quando a gente entende que a gente precisa equilibrar essas energias, a gente naturalmente vai também dando lugar para ter mais clareza sobre o que me deixa segura e o que me deixa insegura. E a insegurança, ela é uma mina de drenagem de sonhos, de projetos e até de realização. Às vezes como se eu impostasse algo, mas internamente eu não sustento. E isso faz com que eu colapse. E muitas vezes, nesse colapso, a gente larga aquele objetivo de lado, seja um novo posicionamento, seja um novo produto que se vai criar, porque fica muito pesado. E se fica pesado, fica o oposto do que é o natural para a gente. Então, assim, quando a gente fala sobre esse feminino e esse masculino, como a gente disse sobre as polaridades, é sobre também como eu consigo lidar também com as situações ao meu redor. Então, muitas vezes, sem perceber, eu acabo me sentindo mais insegura por não ter clareza se aquela situação eu podia ser mais resolutiva e menos reativa, se eu podia ser um pouco mais firme e segura, mas ao mesmo tempo não tão imperativa, ou seja, construindo ali caminhos em que eu me embanano, e nesse me embananar, eu acabo desenvolvendo dentro de mim ali situações e contratempos que me tiram desse alvo. Então, quando a gente tem a clareza de que a gente precisa equilibrar esses pontos dentro da gente, muito mais fácil as coisas caminham
para um ponto que é extremamente importante, que se chama eu estar me autopromovendo, eu caminhando para ter a confiança de que eu dou conta dos novos projetos, dos novos objetivos, de uma maneira muito mais clara e muito mais direcionada, que é isso que a gente chama de intencionalidade. É eu ter um propósito claro, é eu ter um caminho bem elaborado e desenhado, mapeando onde pode-se ter esses entraves que tiram de mim essa força de realização. Ou seja, se eu não tenho este equilíbrio, eu, em algum momento, vou travar, e muitas vezes essa trava é tão forte, porque ela vai remeter a situações, a vivências que você já somatizou do seu passado, e você não vai conseguir avançar adiante e construir esse novo cenário. Isso é muito comum no nosso dia a dia, em pequenas situações, desde um desafio novo que você faz em fazer uma atividade física, porque você está insegura com a sua aparência, você não está confiante com o seu corpo. Isso também quando a gente vai expressar o que a gente tem ali de conhecimento, e se tem algum ponto que está desalinhado, eu também vou caminhar em direção àquilo. Vou transparecer que estou bem, mas no fundo, não estou, e termino aquilo ali e entro numa crise interna muito profunda. Então, cada vez mais que a gente constrói esse caminho, entendendo que o masculino, sim, a gente precisa ativá-lo dentro da gente para ter força de concluir as coisas, a gente também tem que dar essa leveza do feminino, contrapondo esse equilíbrio, trazendo cada vez mais para a gente esse interno, esse olhar para dentro, esse caminho de por que essa situação me deixa insegura? Por que quando eu me exponho a esse momento, eu não tenho a confiança suficiente para começar, evoluir e concluir? Porque muitas vezes eu me deparo, me propondo a fazer algo, e no meio do caminho eu procrastino, eu deixo em segundo plano, ou eu me saboto. Por que que isso é recorrente na minha vida? Onde é que está esse desequilíbrio interno que não me permite cada vez mais ir profundo ao meu alvo e não desviar dele, haja o que haja, mas também tendo essa segurança que eu estou sim no caminho certo e que eu estou fluindo em direção aos meus sonhos. Como eu trouxe o meu exemplo, quando eu fui abrir o espaço, eu tive vários momentos onde isso desequilibrou. E eu entrei várias vezes em questão de fuga. Muitas vezes eu entrei na questão da fuga. Porque por mais força masculina de realização, de expansão, de fechamento, de ir em diante, de buscar esses clientes, de ter ali um caminho claro, uma visão, um alvo, foco, ao mesmo tempo, tinha muito medo, tinha muita angústia, tinha muitas questões de: será que isso mesmo é para mim? Será que esse caminho vai fazer sentido para mim? E isso me desconstruía do meu alvo. E aí, nisso, eu ficava balançando entre as polaridades, travava e não avançava. E isso vai deixando a gente se sentindo frustrada, se sentindo incompetente. E aí a insegurança vai dominando os nossos poros. E aquilo que já você fazia com muita naturalidade, você começa a pôr na balança. E para de ser intencional. Não conversa mais com uma pessoa nova, com o objetivo de fato de servi-la, porque você está insegura se de fato você vai conseguir ajudá-la no que ela precisa. Deixa de repente, se posicionar nas redes sociais, fazer um vídeo, um stories ou um post novo, fecha-se a boca e fica ali num verdadeiro casulo. E a intenção, que é levar isso a mais pessoas, transformar vidas, acaba indo de água abaixo. Então, quanto mais a gente começa a ter essa clareza de que tudo isso é o que nos interliga, que isso existe dentro de nós e que nós precisamos sempre estar
polarizando, faz com que a gente avance rumo aos nossos objetivos. Então, quando a gente fala do feminino, a gente fala sempre do flow, mas antes dele ser um flow, ele também é um caos. Eu acho que eu não sou a única mulher que é uma ebulição de sentimentos e comportamentos ao longo do dia. E por mais que a gente tenha ali um caminho a seguir, a gente muitas vezes se pega dentro das nossas próprias emoções e deixando com que esse caos ele se instaure a ponto da gente não ter mais o fio que nos tira daquela sensação. E a gente só vai voltando abaixo e não vai evoluindo acima. Então, o que a gente tem ali dentro do feminino, né, que a gente chama do yin, é a parte do receptivo, do intuitivo, do que vai sempre levar a gente para cooperar. Então, é da nossa natureza a gente buscar cada vez mais ser cooperativa, ou seja, sempre estar entregando mais, a ponto até de nos perdermos de nós. E já é do lado masculino, a parte da força, da agressividade, de ser uma pessoa mais racional, de ponderar as coisas antes de tomar uma decisão, de buscar sempre mais, expandir, e também ser algo competitivo, que aí a gente muitas vezes está nessa polaridade, mas não consegue equilibrar com o lado da cooperação. Quantas vezes eu, na área de vendas, já fui extremamente competitiva ao ponto de ser alguém que só pensava no meu próprio umbigo e não ajudava as outras pessoas ao meu redor. Ou, ao mesmo tempo, estava tão despolarizada que virava literalmente a amiga de todo mundo, a pessoa ali que esquecia também do seu alvo, dos seus sonhos, dos seus projetos, porque quando a gente vende, a gente tem alvos a entregar, porque a gente vai realizar também o nosso, não é só o da empresa, mas também o que a gente representa, e acabava me perdendo e não entregando um resultado, uma meta, porque eu desequilibrava. Ou eu entrava muito no flow de preciso entregar, preciso fazer, preciso acontecer, e deixava de lado o outro lado, e isso não só dentro do trabalho, mas isso também dentro do âmbito familiar, deixava filho de lado, família de lado, tudo de lado, porque entrava num looping muito forte de expansão, de realização, de entrega, de performance, ou largava-se a performance e vivia ali no mundo perfeito, feminino, onde eu só vivia no acolhimento, na coisa de contemplação, de cooperação, e não realizava. E aí, quando eu fui entendendo que isso me deixava sempre a desejar, eu fui também trabalhando como fazer este equilíbrio. Então, assim, onde a gente chega quando a gente entende sobre essas polaridades dentro de nós? No ponto certeiro da intenção. Eu começo a realizar tudo na minha volta com clareza do que eu vou alcançar, com clareza do que eu vou realizar. Eu não me ponho mais em questões, e se eu me coloco nessas questões, eu rapidamente saio delas e consigo me reorganizar e sentir de novo, avançar de novo rumo àquilo que eu tracei como o caminho que eu quero alcançar e chegar. Então, são esses os pontos que a gente tem que estar, sempre tem que estar ali buscando esse caminho. É uma coisa que é inerente de nós, que é claro como o óbvio e transparente, mas que no dia a dia, nas situações, principalmente quando a gente é exposto ao desejo dos outros, a gente não percebe que a gente despolariza e acaba ali, de novo, descendo vários degraus da onde a gente tinha se permitido avançar. Então, quando aparecerem situações no dia a dia de vocês, parem um pouquinho, respirem e pensem. Nesse momento, eu estou em equilíbrio? Nesse momento, eu preciso mais de ter a força masculina que há dentro de mim ou a força feminina que há dentro de mim? Tá, nesse momento, eu não tenho clareza de qual eu preciso ter, mas eu vou intuitivamente, de repente, deixar o meu lado masculino dominar. Ok. Intencionalmente eu fiz essa escolha. Propositalmente eu fiz essa escolha, porque eu parei e me percebi. Agora, quando eu faço isso no automático,
isso muitas vezes pode estar prejudicando outras áreas da minha vida, porque eu estou sempre fazendo da mesma forma as coisas e não entendo por que elas não se transformam em outra forma. Então, são esses os caminhos e essas construções. Aí eu queria que vocês me trouxessem aqui, já que é uma aula e não é um monólogo, a gente pode trocar, no dia a dia, um exemplo, coisas corriqueiras mesmo que acontecem com vocês, em que você se pega despolarizando e não realizando de forma intencional aquilo que você se propôs, desde uma coisa bem pequena a uma coisa maior. Quem quer dividir comigo uma experiência? Alguém? Paty, você pode fazer a pergunta novamente? Claro, você pode compartilhar uma experiência no seu dia a dia que você se pega despolarizando, ou seja, de forma não intencional, você acaba assumindo, às vezes, muito mais forte esse feminino e não sendo posicionado o suficiente para realizar e concluir aquilo que você precisa, que é o masculino que te traz essa força, ou vice-versa, em momentos que você põe a sua força masculina muito forte e acaba deixando o seu feminino de lado, que também desequilibra as relações que você tem. Uhum. Então, comigo acontece muito, boa noite a todos. Comigo acontece muito realmente o inverso. Inclusive, desde o ano passado, eu tenho tentado fazer um trabalho para resgatar o meu lado feminino mesmo, porque até a maneira de eu me vestir, até no assumir funções mesmo que não é do polo feminino, e sim do masculino. Mas quando vejo, eu já sou. Eu brinco assim que praticamente eu sou um menino. E só que de cabelo grande e usando maquiagem. Mas normalmente, nas tomadas de decisão, é muito difícil para mim. E isso vem do fato de ter ficado um longo tempo divorciada, cuidando do meu filho, trabalhando, assumindo gestão de empresas. E automaticamente a gente cria essa capa, né, de proteção e ficamos, eu acredito, né, e pelo menos no meu caso, e eu fico mais rude, mais brava, menos feminina mesmo, menos delicada. E até nas tomadas de decisões no dia a dia, acontece isso comigo. Talvez eu deveria perguntar para o meu esposo o que ele acha, ou talvez seja uma situação, uma demanda que quem deveria tomar a decisão fosse ele, que eu opinasse, mas a decisão maior poderia vir do lado dele, e aí quando eu vejo, já tomei a decisão, já fiz, já acabou, e isso me prejudica muito, principalmente com relação ao relacionamento. Perfeito. Quando você se pega nessa situação de dentro do momento ou depois que passa que você faz essa reflexão? Depois, bem depois. E muitas vezes preciso de alguém de fora para me colocar no meu lugar. Mas já aconteceu e nem sempre dá para reparar. Certo. Isso te causa um desgaste muito grande? Muito. Leva muita energia? Muito. Porque oscila muito de eu quero ser esse lado feminino, mas quando eu vejo já me acostumei a ser o masculino. Então, é difícil manter o equilíbrio. Exatamente. Então, quando aparecer essas situações de novo, fica dentro de nós alguns alertas. Pô, eu acho que eu estou pesando muito desse lado aqui. Eu sei que como eu disse, a gente às vezes age no automático, sem perceber, a gente já foi lá e fez, né? Mas naquele momento fica dentro de nós uma intuição gritando. Bem, às vezes uma vozinha bem sutil, mas que fica ali martelando. Poxa, será que eu precisava, nesse momento, pôr tanta intensidade nisso? Porque eu acabei não sendo intencional. Eu acabei sendo alguém que teve ali um desgaste onde eu não gostaria de tê-lo. E talvez vai até me gerar um conflito futuro que eu também não gostaria de ter que lidar. Então, cada vez que você se pegar numa situação e, de repente, dentro de você vier essa vozinha, é a hora de você, de repente, parar, respirar e se autoanalisar e ver como eu poderia ter feito diferente. Porque já passou, eu já fiz. Mas tentar cada vez mais, a cada ação que se faz ali, buscar em tempo real, um tempo de respiro,
e canalizar essa energia. Vou dar um exemplo meu esses dias, né? Eu busco muito entre o dia equilibrar o masculino e o feminino, e eu tenho que usar muito o meu masculino por a questão mesmo da liderança. E aí eu entrei para me apresentar numa reunião e eu fui bem sucinta. E eu sou geralmente uma pessoa bastante comunicativa, sorridente, criativa. Então eu passo sempre uma sensação de ter ali aquele feminino em dia. E aí me disseram assim: nossa, você foi tão ríspida nessa apresentação, você foi tão direta, foi tão seca. E aí eu falei, perdão, acho que meu masculino está muito alto hoje. E eu estou praticamente um pavio bem curto. E aí me retratei e falei, olha, das próximas vezes eu prometo que eu vou me policiar e vou ser um pouco mais, assim, mais comunicativa do lado ali, doce, e também construindo essa criatividade ao me posicionar e não tão seca como eu agi agora. Então, no dia a dia, é o melhor caminho para a gente ir trabalhando isso dentro de nós. Porque se nós não fazemos esses exercícios com nós mesmas, ou como você falou, às vezes eu preciso que outra pessoa aponte, e aí é importante também, se você puder sempre ter pessoas que consigam te trazer cada vez mais para esse tempo, espaço, te direcionar, seja em exercícios ou até em movimentos sistêmicos, vai te ajudando a ativar esse feminino dentro de você. Ter mais autocuidado, mais paciência, mais presença, mais tempo, isso vai ajudando a esse feminino dar espaço para a gente. Porque no dia a dia, principalmente nós mulheres que temos que tocar inúmeras coisas dentro da casa, a gente vai esquecendo desses momentos que são tão importantes para que a gente consiga construir dentro de nós o feminino cada vez mais equilibrado com o masculino. É uma coisa que vem de cultura, de gerações e gerações. Então, já está dentro do nosso DNA, já está dentro da nossa memória, já está dentro do nosso comportamento. Nós somos, né, há muito tempo, geração de mulheres muito fortes. E essa força veio pela questão mesmo de muita ausência, às vezes, masculina, e nem porque eles queriam ser ausentes, mas também porque muitas vezes eles precisavam estar ausentes. E a gente foi tomando cada vez mais o posto deles dentro de todo esse sistema e fazendo com que a gente fosse esquecendo de quem nós somos, de qual é a nossa natureza, digamos assim, que a gente sim tem os dois, mas que, predominante mulher, temos mais o feminino para aflorar. E a gente vai, aos poucos, deixando esse feminino de lado, de lado, de lado. E como você disse, né, às vezes eu me vejo até um homem. E às vezes a gente não percebe que isso vai repelindo, às vezes até nos nossos relacionamentos. Porque às vezes a gente, como ainda vai falar de relacionamento, independente ali da orientação sexual, mas a gente quer justamente o oposto que nos polarize. Então, se alguém é mais feminino, que o outro seja mais masculino e vice-versa. Só que a gente também exige demais, às vezes, dos nossos parceiros, por eles terem uma energia feminina muito alta, mas a gente não percebe que é porque a gente tem uma masculina muito alta. E para que essa relação consiga ter vida, para que essa relação consiga se expandir, os papéis ficam trocados e chega uma hora que a mulher ela acaba ali se esgotando, porque ela quer que o homem se posicione, né, tenha a energia dele masculina mais alta, mas já não tem mais espaço. E isso vai afastando cada vez o casal. Mas se a gente faz esses exercícios de polarização, de se perceber, de percepção, estou passando do ponto, estou sendo clara, estou sendo intencional, estou fazendo exatamente isso aqui com um alvo claro, ou eu já estou no automático? Eu não estou aqui nesse momento presente, eu não tenho um propósito claro para fazer isso. Eu simplesmente estou fazendo porque é o que eu sempre faço. Aí, nessa hora, a gente tem que olhar para o lado e falar, é para um outro caminho que eu vou para uma outra direção. Então, é dia a dia, é exercício, é percepção. A gente está cada vez mais perdendo a essência de se perceber. A gente está cada vez mais deixando que as coisas tenham sabor, tenham cor, pela essa agilidade, por essa dinâmica da vida que a gente leva, de tudo feito rápido, tudo muito volátil, tudo muito ágil, e isso vai fazendo com que a gente, às vezes, só haja como a gente sempre agiu, porque não consegue ter tempo de percepção.
Mas alguém quer compartilhar? Olá a todos. Olá. Eu tenho uma dúvida. E quando tu trabalhas só com homens, energia masculina? Aí você tem que ter cada vez mais momentos de colocar o seu feminino em dia. Eu, por exemplo, hoje lidero 6 homens e 2 mulheres. E tenho lideranças acima de mim masculinas. E é um segmento totalmente masculino, fala de carros. Então, o meu dia inteiro é de tomada de decisão e masculino on. O que eu faço para dar essa equilibrada? Eu vou sempre buscando e me percebendo onde eu posso ter esse momento de respiro interno, de criatividade, de repente paro um tempo e olho algo que aguça em mim, de novo, esse crescimento do feminino, ou faço exercícios ali de buscar minha polaridade, estou agindo no automático de novo. Trabalho muito na questão de agora é hora de eu desconectar dessa energia. Então, agora eu cheguei, por exemplo, na minha casa, eu não vou tratar o meu filho como eu trato o meu time. Agora é a hora de eu assumir o skin, dona da casa, a mãe, a pessoa que acolhe, a pessoa que tem amor e prazer em fazer isso. Mas muitas vezes, sem perceber, eu estou no automático também de lá. Então, por exemplo, ele está me pedindo uma demanda aqui, eu estou falando exatamente como eu falo com o time de lá. E eu me pego e falo, poxa, peraí, hora de respirar, hora de desconectar, porque tem horas que eu preciso da minha energia masculina alta para dar direcionamento. Mas eu estou agora, nesse momento, ou eu estou no flow desse momento? Então, o que você vai fazer para que continue conseguindo dar as ordens ao seu time ali com uma energia masculina, mas ao mesmo tempo conseguir despolarizar? É sempre esse exercício de percepção, de virada de chave. Não é fácil. Quando a gente percebe, a gente já deu uma patada em quem não queria dar, deu um comando em quem não era para dar, tá falando com o marido, com a mãe, com a tia, do mesmo jeito que fala no trabalho, mas aí é necessário a gente voltar e falar, peraí, agora é a hora do quê? Agora é a hora de eu exercer essa leveza, essa fluidez, fazer exercício durante o dia de soltar o quadril, de dar uma mexida no corpo, de fazer movimentos sutis, de se olhar, de se contemplar. Isso também ajuda ao seu feminino equilibrar. Obrigada. Eu agora fiquei com outra dúvida. Quando trabalhas com o teu marido e és tu que tomas as decisões, como equilibrar o masculino no trabalho e depois o feminino? Qual é o horário de trabalho e qual é a hora do casal? Quando é que eu encerro o expediente do trabalho e quando é que eu começo a vida 2? Quando é que eu termino a vida 2 e quando é que eu começo o expediente de trabalho? Você vai ter que ter essa força dentro de ti de, peraí, agora eu desliguei um lado e liguei o outro. Agora eu desliguei esse e liguei esse. Falando é muito prático, tá? Mas no dia a dia, por exemplo, agora era a hora da família e de repente estourou uma bomba do trabalho. Ou chegou um contrato novo que vocês têm que decidir isso juntos agora. Então eu paro naquele momento, ativo ali o que eu tenho que ativar, da força, mas ao mesmo tempo desconstruo para que de novo ele assuma o posto dele ali dentro do masculino do casal e eu do feminino do casal. E também, se ao mesmo tempo já é uma coisa que está fluida desse jeito e que fica desafiador, mas ao mesmo tempo não é algo que incomode na relação, também não tem problema de despolarizar ou manter a polaridade invertida. A gente sempre tem que ter claro que isso é bom e intencional para ambos? Ambos estão felizes nos postos que estão exercendo? Isso não está pondo em desequilíbrio nenhuma área da minha vida ou da minha família? Também pode ser algo positivo, né? Então, não existe certo e errado, existem as situações que cabem naquele momento. Mas vamos dizer assim, que na maioria dos casos a gente se sente estafada, se sente sobrecarregada e sente como se o outro estivesse se anulando das obrigações. Mas justamente porque a gente assumiu as polaridades todas de uma vez só, forçando muito mais o masculino dentro de nós, e aí isso faz com que a gente somatize sensações, sentimentos desconfortáveis.
Então, é sempre aquela busca do equilíbrio e muitas vezes também o diálogo. Tipo, levar a ele também essa sensação de, olha, eu sei que eu tenho que muitas vezes tomar as decisões, mas eu acredito que isso aqui seria possível para você, com a sua energia, com a sua força, também direcionar. Então, posso dividir com você essa demanda? Então, a gente busca também o equilíbrio no diálogo. É que nós, como eu te disse, somos muito fortes e a gente quer dar conta de tudo. E depois se sente culpada ou mal ou sobrecarregada. Então, cabe a nós, cada vez mais, dar o espaço e a voz a eles para ficarem com o masculino deles e nós para podermos exercer o nosso feminino. Que é tão bom, né? Quando a gente pode só deixar fluir, deixar as coisas terem movimento, vida, sabor, cor, né? Eu falo, eu amo o que eu faço, mas acredito que se no dia a dia eu pudesse ser mais intencionalmente feminina, mais intencionalmente leve, seria muito mais saboroso. E olha que eu já melhorei muito depois de todos os processos que eu passei. Hoje eu ainda, às vezes, tenho até que me pegar, porque eu tô feminina demais, digamos assim. É uma hora que eu preciso ser enérgica, eu tô servindo, né? Tô ali acolhendo. Eu falo, peraí, né? Agora vamos dar respirada, não entra no papel da mãe, por exemplo. Você não é mãe de ninguém, segue o flow, agora é hora de você pôr todo mundo para andar dentro ali do que é a ordem e do que é a expansão. Sim, Acho que tinha caído, né? porque o que eu noto na minha equipa é que estão todos à espera, no fundo, de uma mãe, de as ordens. E um dos sintomas que eu acabei por ter foi engordar muito. Porque você não consegue expor os seus sentimentos, não consegue desagradá-los, e acaba isso somatizando em você. Um exercício que eu tenho feito muito aqui, tá? Eu terapeutizo o meu time de vendas, por exemplo. E é uma frase que eu repito muito a eles. Eu não sou a mãe de ninguém, eu trabalho com adultos, e adultos sabem o que fazem. E tem funcionado. Então, quando eu tenho que passar algum Faz esse direcionamento... negócio aqui, por favor, que não sei que começou a bugar. Filha, a mamãe está em aula. Agora eu não consigo fazer nada. Não tem medo da tablet Toma. aqui. Obrigada. Então, assim, eu direciono eles da seguinte maneira. Não sou mãe, vocês são adultos e vocês podem me puxar se vocês não conseguirem dar de conta disso sozinho. Se vocês não me puxarem, eu entendo que vocês têm capacidade suficiente para entregar isso. E dou o tempo deles ali de fazer a execução daquilo que precisa ser feito. Dá o prazo, não foi entregado o resultado, não foi entregado o objetivo que foi traçado ali, porque antecipadamente eles sabem o alvo que eles têm que alcançar, eu sento e dialogo como adulta, sem preocupação de agradar. Olha, a gente alinhou isso, e isso não fluiu. Por que não fluiu? E aí, automaticamente, eles começam a se moverem sem ter tanta dependência de mim. Porque eu fui entendendo que eu não preciso me preocupar em ser substituída ou não, ou de ser necessária. Um bom líder é aquele que, de fato, é desnecessário. E eu vi isso no meu time quando eu fiquei 15 dias fora, que eu fui fazer a formação em Portugal, e foi o mês que eles mais entregaram resultado financeiro para a empresa, comigo distante. Então, eu entendi que quanto mais eu não me preocupo em agradar, mas eu preocupo em dar a eles o título de adultos, mais eles se comportam como adultos, e tem funcionado muito bem. Então, vá repetindo isso e agindo assim. Olha, não sou mãe de ninguém. Combinados sempre são executados. Previamente, fulana tinha tal tarefa e ela tinha tal data para entregar com tal objetivo. Você tem esse prazo, você tem a autonomia de fazer do jeito que você acredita ser assertivo para chegar lá. Se não chegar lá, a gente vai ter um novo alinhamento e vai entender por que não chegou, e agora você vai fazer do jeito que eu acredito ser o jeito mais assertivo de você entregar. É exercício diário. Vou praticar, obrigada. Xê, você ia falar, tinha caído a bateria? Sim, acabei ficando sem bateria e acabei não conseguindo acompanhar o restante, né? Enfim, mas naquele momento você estava falando sobre a questão das energias, né? Eu também sempre tive muito a polaridade masculina muito forte, né?
Então, sempre fui muito também na questão de entrega, execução, e bora, né? E aí também, então, através do novo, né, e tudo mais, eu consegui entender a questão da energia feminina, o quanto ela me faltava, quanto ela me afetava em todos os âmbitos da vida, assim, né, profissional e pessoal. E agora, hoje, eu sinto que eu tô tendo que voltar para do tipo assim, porque quando eu vejo eu tô muito feminina, quando eu vejo eu tô muito, tipo assim, sabe? E no meu trabalho nós somos mulheres, só mulheres, né? Então, assim, às vezes tem o meu pai, né, que vem bem esporadicamente, né, porque a minha empresa era uma empresa familiar, né, então começou com meu pai, hoje ele, né, tá aposentado, enfim, não vem muito. Então, assim, às vezes eu sinto a falta dessa energia masculina para, tipo, porque quando eu vejo, às vezes, a gente entra nos assuntos no meio do trabalho e a gente vai, e daí eu penso, meu Deus, é eu que tenho que puxar esse povo de volta. Volta, sabe? E eu sinto, assim, que a questão, mas é muito gostoso, é muito bom conseguir, sabe, se dar conta e, né, óbvio, trazer de volta. Eu sinto agora que preciso mais da execução do tipo, né, do masculino um pouco mais de novo, né, conseguir alinhar um pouco mais tudo isso. Mas nesse gancho do que tu estava falando, hoje eu sinto uma gratidão muito grande a mim, né, porque eu sei que é graças a mim, de conseguir equilibrar a equipe, porque eu também acabo viajando muito, né? Como eu tenho uma agência de viagens e nós somos especialistas em viagens de grupo. Nós acompanhamos os grupos, então eu acabo ficando muito tempo fora. E no início eu sofria muito, muito pela questão de que as meninas eu sentia que, tipo, ninguém ia fazer as coisas como eu, que as coisas não iam andar se eu não estivesse lá. E óbvio que eu fui trabalhando algumas coisas, fui afinando algumas coisas, trazendo também isso que tu falou, de tipo assim, olha, a gente tem que fazer, bora lá, né? Às vezes eu ainda sinto dificuldade, às vezes ainda me pega, assim, do tipo, né, de, né, não sou mãe, tem que lembrar, não sou mãe de ninguém, não tenho filhos, não sou mãe de ninguém. Mas assim, eu sinto que é muito gostoso, que nem tu falou, de saber que a gente tá fora, e que as coisas estão acontecendo, que a vida está fluindo, mas isso também depende muito da gente, né? Total. De tipo assim, além do treinamento, além de trazer, de fazer, a gente também tem que se apropriar de que ninguém é igual, nunca vai ser igual ao que nós vamos estar fazendo, mas dentro do que o outro pode fazer, dentro do que eu passei, dentro do que eu ensinei, é o melhor que ele pode fazer, e é o que vai acontecer, porque senão a gente adoece, né? Adoece, somatiza, se sente, às vezes, muitas vezes, como eu disse, inseguro, isso vai drenando outras ações, e em vez de você evoluir, você vai regredir. Então, sempre a percepção é o melhor dos caminhos para a gente poder equilibrar essas polaridades e sair desse controle e dessa falsa ilusão de que a gente precisa dar conta de tudo e que sem a gente o mundo para, né? Lá na Ana, para quem é aluno, a gente tinha muito hábito de dizer, ninguém vai morrer, todo mundo pode esperar, mas também todo mundo vai morrer, e tá tudo bem, mas não vai ser agora. Então, quando a gente tem essa consciência que, calma, é possível sim as pessoas fazerem isso sem mim, eu me sinto segura, eu me sinto confiante que eu tenho aqui pessoas que vão ser adultas e capazes suficientes, senão elas não estariam comigo. Então, também tem que ter essa construção interna, né? Por exemplo, a Marisa como à frente do negócio. Essas pessoas, quem escolhe é ela. Então, eu preciso acreditar que eu sou uma boa condutora dessas pessoas, porque elas são um reflexo do que eu consigo dar a elas de conhecimento, direcionamento e capacidade de execução. A mesma coisa, Sheila. Poxa, agora eu posso viajar tranquila, porque eu sei que eu tenho pessoas internas responsáveis e que vão me trazer essa segurança de que tudo vai fluir. A gente é muito treinado para achar que só a gente é capaz o suficiente para aquilo. E quanto mais a gente entende que todo mundo é, desde que a gente permita eles serem,
aí sim as coisas começam a fazer sentido. E é um exercício que leva tempo, tá? Porque eu também já passei por isso muito. Tem dias que despolariza tudo, vira um caos, dependendo do que foi a sensação, a emoção, o sentimento, o acontecimento. Porque nós somos humanos, então a gente tem momentos que a gente está muito bem, tem momentos que a gente está muito mal. Mas aí eu volto e busco interno de mim as respostas de o que funcionou, o que deu certo. Eu tenho muito esse exercício, e passo para vocês também, de como se eu olhasse a minha vida como num tabuleiro. Então, quando a coisa está pegando fogo, as coisas estão saindo dali de uma maneira em que eu estou vendo que eu estou despolarizando, eu paro um tempo e me projeto para fora e olho minha vida de cima. E fico ali um segundo olhando para aquilo e pensando, qual o melhor caminho agora? Como agir de uma forma que isso se equilibre de novo e que eu consiga ser intencional de novo. E é muito gostoso porque aí você não se cobra, você olha, né, de cima a perspectiva da sua vida e faz acontecer. A gente que tem muito hoje a ferramenta do sistêmico pode até abrir um campo mesmo, colocar um representantezinho, você no centro da sua vida, colocar as coisas que hoje são coisas que te desafiam, masculino, feminino, polaridade, sentir o campo, ver como é que aquilo flui, para onde tende mais a sua vontade ali de perceber, de olhar. Isso também a gente pode abrir nos exercícios sistêmicos, né? A gente pode usar folhas ali para pisar em cima de escolhas. Então, tem vários caminhos que a gente consegue, tendo a ferramenta sistêmica, como manobra para poder buscar sempre esse equilíbrio. Só não esquecerem, nós não somos perfeitos, nós não damos conta de tudo, e nós buscamos o equilíbrio. E às vezes o equilíbrio pode ser até o caos, mas está tudo bem se eu estou intencionalmente até naquele caos. Porque o caos faz a gente também evoluir muito, né? Eu venho de uma raiz de caos, então eu sei muito bem viver o caos, eu sei muito bem ser pressionado, eu sei muito bem entregar resultado em cenários bem hostis, porque o masculino sempre foi muito alto. Mas quando você me dá cenários que tá tudo um flow, assim, um mel, eu até estranho, falo, meu Deus, onde é que vai vir de novo uma despolarização? Só estou esperando ali anunciado o caos de novo e o momento para eu colapsar. Então, vou trabalhando dentro de mim, não, tá, isso se chama evolução, isso se chama evoluir. E até para finalizar nosso momento de hoje, eu escolhi uma cartinha aqui dentro das cartas do despertar, né? E ela fala assim: evoluir. A vida é uma escola onde me matriculei no dia que nasci para evoluir. Hoje reconheço que minha evolução virá a partir da expansão da minha consciência. O inconsciente irá dirigir a minha vida e eu chamarei isso de destino, que é uma frase muito conhecida do Jung, né? Carl Gustav Jung. Então, assim, quanto mais eu me percebo, menos eu ajo de forma automática, que a gente também chama ele de inconsciente, né? Quanto mais eu sou intencional nos meus movimentos, nas minhas ações, mais eu estou no centro da minha vida. É exercício diário, caminhos de convivência com pessoas que também estão nessa mesma busca, porque a ambiência, ela conta muito, né? Eu vejo como é difícil a gente, às vezes, falar desses assuntos mais profundos da alma com pessoas que não têm nenhum tipo de vontade de se autodesenvolver. E aí você vai se sentindo um peixinho fora d'água e vai deixando de pôr em prática os conceitos que você adquiriu, porque você não tem com quem compartilhar. Então, sempre é bom a gente fazer essas trocas, se ajudar, para que todo mundo consiga evoluir e trave e destrave, para ir para o próximo nível. Eu agradeço a todos vocês que vieram aqui, gratidão por esse momento de troca. É muito bom ter isso de novo, né? Chegou a hora de novo do transbordo, a gente fica nessa vida, principalmente na área de vendas, só ali, entregando resultados numéricos, métricas, dados. Aí eu falo, meu Deus, eu preciso de novo estar com os seres humanos, falar com eles, trocar com eles. Hoje foi um evento que tinham várias mulheres, né? E aí a gente acha que o que a gente tem sempre é pouco. Então, e principalmente assim, não sei vocês, mas as mulheres, elas gostam de falar, né? Eu tenho sido uma mulher mais escutativa, tenho aprendido a escutar mais do que falar, é um desafio, mas tenho aprendido. E eu fiquei ouvindo, e aí cada uma tinha que se apresentar e dizer o que fazia. E eu falei, eu trabalho com a liderança de vendas, mas também trabalho com pessoas a naturalizarem vendas, usando o sistêmico e tal. Aí, quando eu abri a boca para explicar sobre
mãe, pai, comportamento, as pessoas, é isso que eu preciso, é isso que minha vida está travada, é esse milagre. Eu falo, não é milagre, é movimento, né? Então, também não deixe de abrir a boca de vocês, não deixem de entregar. Às vezes é um conhecimento que para um pode ser muito, mas para outros, uma frasezinha, um insight daqui já muda tudo. E aí, para finalizar, eu queria que cada um de vocês deixassem uma palavra, né, com uma intenção clara de que vocês vão usar aí no dia a dia de vocês. Qual que é a palavra que fica de cada um, com uma intenção clara? Já escolheu, Che? Acho que é equilíbrio. Equilíbrio, boa. Marisa? Saber respeitar o lugar de cada um. Cada um no seu lugar. Angel? A minha palavra, eu acho que é resiliência. Resiliência. Tati? A minha palavra é foco neste momento. Ó, o masculino ali, ó. É o que eu preciso ativar. Boa, boa, boa. O Washington que tá aí, consegue falar também sua palavra? Não sei se ele tá ou se só tá a câmerazinha dele. Mas a minha é clareza. Cada vez mais que eu compartilho, mais claro fica o caminho, né? Que a gente possa continuar trocando sempre. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.